hoje é dia de fazer aquela que talvez seja a review mais difícil e que mais vai ter hate nesse canal. É isso mesmo, hoje eu vou falar pra vocês de ReZero. E se eu tiver que começar do zero, vai valer a pena o sacrifício, assim eu espero. E se você não me esquecer, vai valer a pena então. Antes de começar esse vídeo, já vai lá, se inscreva no canal, clica no sininho pra receber as notificações, porque a treta vai ser séria. E caso você não tenha visto ainda, eu vou deixar um card aqui em cima com o vídeo que eu fiz de react do primeiro episódio de ReZero. Então vamos pra review. ReZero aparentemente conta a história de um menino colegial, o Subaru, que vive no nosso mundo e que tem uma vida bem medíocre, que não faz nada de importante na verdade, e de uma forma bem inusitada ele é levado pra um outro mundo, e nesse mundo as coisas estão meio que na época medieval assim. E é lá que ele conhece vários personagens interessantes do anime, entre eles uma das principais, que é a Emilia, ou pelo menos era pra ser, que é a Emilia. Mas o que ele não sabe é que esse é um mundo mágico e lá ele pode correr muito mais perigo do que ele imagina que possa ter. E é exatamente quando ele descobre que todas as pessoas nesse mundo têm um poder e ele não, que ele se sente inferiorizado e medíocre mais do que já era. A grande sacada é que o Subaru é um cara muito humilde, então ele tenta aprender ao invés de, né? Mas é claro que com o tempo o anime não ia ficar só nisso, porque se ele era pra ser o personagem principal, ele tinha que mais tarde descobrir alguma magia de alguma forma, né? E é claro que quem ia ajudar ele com isso é a Emilia, porque ela era pra ser uma das principais. E sinceramente, o primeiro episódio do anime mostra uma premissa incrível de uma história que tem tudo pra dar super certo e ser ótima, ser o must-have da temporada. E de fato, realmente foi, né? O problema é que no decorrer do anime a história meio que se perde, e as personalidades que já tinham sido criadas e as histórias que já tinham sido montadas meio que somem sem explicação. E aí a história toma um rumo completamente diferente do objetivo principal do primeiro episódio. A impressão que dá nisso é que a história era tão sensível e o roteiro era tão instável que eles tentaram inserir um monte de estilo de anime diferente em um mesmo e acabaram perdendo o rumo da coisa. E foi tentando conquistar mais público que eles perderam a essência da história e a essência do anime. Ou seja, no final o negócio parecia mais uma gororoba do que um anime. Sabe assim, quando você abre a geladeira e tem resto da semana inteira, aí você pega e começa a juntar tudo assim na panela e põe arroz, né? Porque sempre tem que ter arroz pra dar liga ali, né? Foi isso que fizeram, só que não tinha arroz. Tá brincando comigo? E aí numa tentativa, acho que de fidelizar o espectador no anime, os finais de cada episódio eram sempre do mesmo jeito. Sempre do mesmo jeito. Are you gonna miss your mom? No. No? Oh, don't cry, are you? Isso poderia ser uma sacada muito boa se a história desenvolvesse a partir dali. Mas a história fica na mesma coisa e não anda e não desenrola e... What? Ficou extremamente cansativo e deu muita vontade de dropar o tempo inteiro. O tempo inteiro. Você assiste, sei lá, até o 7º episódio. Do 7º episódio pra frente parece que tudo fica a mesma coisa. E aí perde o rumo e perde a vida e... E é claro que tanta mudança assim e tanta instabilidade não poderia fazer com que os personagens fossem fiéis às suas próprias personalidades e tivessem uma personalidade bem construída. Então toda essa gororoba que eles fizeram afetou a história inteira e todos os aspectos do anime. Além de tudo, é claro que quando chegasse no final da temporada ia tá tudo cagado, então já tinham estragado tudo. Então por que não colocar mais um final black, um final aberto e sem graça e... Por que eu fiquei assistindo até ali? Parabéns pra você! Se você começou a assistir ReZero, viu que tava dando merda e desistiu. E é por isso que a minha nota pra história é 2. Talvez pudesse ter dado 1. Acho que o roteirista fugiu da aula de redação. Mas é claro que nem todos os pontos são negativos nesse anime. Sabe aquela história, tipo, se você é burro, pelo menos você precisa ser bonito pra compensar, ou se você é bonito... Não. Ou se você é inteligente, você não precisa ser bonito. É meio ridícula essa história, é meio feio de contar assim, mas o que acontece nesse anime é exatamente isso. Ele é completamente vazio, mas a arte é muito bonita. E não é só pelo traço do desenho, mas também pelos efeitos que são colocados ali na hora de mostrar o anime. Tem muito efeito de luz e eu acho isso uma coisa tão linda.
também tem muito brilho, os cenários são muito bem feitos e desenhados e construídos. Acho que investiram demais na arte e esqueceram da história, só pode. E sabe quando dá aquele efeito de lens flare? Esse anime faz isso de uma forma, cara, é muito bonito. Era tão natural, que tinha alguns momentos que parecia que realmente tinha alguém filmando o anime e dando esse efeito. E além de tudo isso, é claro que a harmonia das cores também era impecável e era tudo muito bonito. Os olhinhos deles, assim, era mais de uma cor só, não era uma cor sólida, sabe? E isso dava a sensação de que eles estavam transmitindo mais emoção do que eles realmente estavam. E como eu disse antes, na minha mais sincera opinião, eu acredito que o que fez ReZero fazer tanto sucesso assim foi a arte, que era muito bonita. A galera sempre assiste anime pensando em fazer cosplay, né? Deve ser isso. E é por isso que a minha nota pra arte é 5. Já com relação aos personagens, no começo do anime, e quando eu digo começo, eu digo os talvez 3 primeiros episódios, os personagens têm uma construção da personalidade muito bem feita e muito bem bolada. E cada um deles tem, assim, uma personalidade única, nenhum é parecido com o outro. E isso é bem interessante, se eles não estragassem tudo por conta da história. E o Subaru, que é o personagem principal, se mostra um cara muito interessante e bem diferente de adolescentes no colegial. Ele é um menino muito gentil e muito carinhoso, assim, no começo do anime. Porque com o tempo a personalidade dele muda completamente e ele vira um completo babaca. E ao invés de você gostar do Subaru como você gostava no começo, você passa simplesmente a odiar ele e sentir muita raiva. E além disso, desse grande problema com o Subaru, tem uma parte que me deixou muito chateada, que tinham vários personagens que tiveram a personalidade construída e tiveram uma história mostrada, que tinham muito potencial, mas que depois, do meio da história pra frente, são simplesmente deixados de lado e não são usados e dane-se. E nunca mais ouvo falar. E como eu disse na parte da história, a Emilia era pra ser uma das personagens principais, mas na segunda metade pra frente, parece que ela desaparece da história, porque ela não tem mais importância quase nenhuma. Ela nem aparece direito e o nome dela é citado algumas poucas vezes. E aí tem aquela história do harém japonês que começa a rolar no meio da... Ai! Eu tenho uma explicação pra isso. O roteirista desse anime deve ser meio esquizofrênico. Daí tinha hora que ele tava bem, tinha hora que ele tava mal, daí ficou isso. E é por isso que a minha nota pros personagens é 3. Com relação à diversão desse anime, é uma coisa bem subjetiva, porque tinham momentos que eram engraçados e interessantes. O problema é que esses momentos engraçados e interessantes não tinham a ver com o rumo que a história deveria ter tomado, ele desviava do que era pra acontecer. E é claro que ia ter comédia, né? Porque enquanto o anime tava transitando em todos os gêneros possíveis, ia passar pela comédia. Então tem seus momentos engraçados e divertidos e tal. Mas talvez seja mais cansativo de assistir do que divertido. E se eu precisasse apontar um único episódio no qual eu realmente me diverti, eu achei muito interessante, fiquei presa à história, esse episódio seria o primeiro, que na verdade é o piloto, né? E é por isso que a minha nota pro quesito diversão foi 3. E então, no fim das contas, a nota desse anime foi 3 e talvez merecesse menos. Eu sei que muita gente vai vir comentar aqui falando que o anime é inspirado num light novel e que o light novel é muito melhor que o anime, que o light novel segue um rumo certo. Mas eu não li o light novel, eu só assisti o anime e essa é uma review sobre o anime em si. E desculpa, mas sinceramente eu não consegui gostar desse anime. Por mais que eu tenha me esforçado muito pra assistir todos os 25 episódios, foi uma tarefa bem difícil e foi uma tarefa por vocês. Então, por favor, não me odeiem pela minha opinião. Mas o final ficou aberto, então eu espero que tenha uma segunda temporada. E já ouvi dizer que vai sim ter. Então eu espero realmente que se tiver uma segunda temporada, essa segunda temporada conserte todos esses pequenos defeitinhos que aconteceram no caminho aí do anime. E é claro, né, que o anime retome a essência principal, porque se tivesse continuado da forma como era no primeiro episódio, teria ficado muito legal. Ah, e tem outro ponto que eu não avaliei na review, mas que vale a pena,
que é a trilha sonora. A música de abertura é impagável, é muito boa. Mas é claro que pra conhecer a trilha sonora de um anime, você não precisa assistir ele inteiro, você pode simplesmente entrar no YouTube e digitar lá, né? Mais fácil ouvir a música. E, sinceramente, as músicas tinham mais emoção do que a história do anime. E então é isso, se você gostou de ReZero, por favor, não me hateie nos comentários. Não me odeiem, não falem da minha mãe, porque minha mãe nem assistiu o anime, ela não tem nada com isso. Mas não se esqueçam de deixar nos comentários o que vocês acharam e a opinião de vocês, porque trocar experiência sempre é a melhor parte. Não se esqueçam também de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber as notificações de vídeos novos. E se você não estiver recebendo as notificações, não se esqueça de me seguir nas redes sociais, porque lá eu sempre posto quando tem vídeo novo aqui no canal. E a gente se vê na semana que vem. Kiss! Na paz, por favor.